sejam muito bem-vindos ao Carta Mágica. E depois de termos aberto a caixa do jogo Café, hoje trago-vos o como jogar deste fantástico jogo. É um jogo distribuído em Portugal pela Pitágoras, que dá de 1 a 4 jogadores. É um jogo que tem uma duração média mais ou menos de 30 minutos e é aconselhável para maiores de 10 anos. Vamos ver como jogar este jogo? Não saias daí! Pronto, malta, tal como o próprio nome indica, este jogo é sobre o café. Vamos regressar às suas origens e à chegada dos mais apreciados grãos de café provenientes do Brasil, São Tomé e Príncipe, Angola e Timor a Portugal, enraizando-se também na cultura portuguesa o prazer de beber café. Como resumo / objetivo do jogo, os jogadores vão produzir, transportar e transformar café desde a sua origem aos mais requintados café da Belle Époque portuguesa. Este jogo simula então o percurso dos grãos de café, aqui representados pelos cubinhos, até às cafetarias, até à venda do café. Para a preparação do jogo, vamos então seguir as seguintes regras. Vamos inicialmente separar os cubos de madeira pequenos, que são os nossos grãos de café então, por vários montinhos, 4 montinhos ao alcance de todos, e aqui chama-se o nosso fornecimento geral de grãos de café. De seguida, cada jogador vai receber uma carta inicial e respectiva carta da empresa, que temos aqui estas disponíveis. Vocês conseguem perceber qual é a carta pelo logotipo que está no verso da carta. Ok? Escolhido para cada jogador, as restantes sairiam do jogo. Suponhamos que estamos a jogar com 2 jogadores, retirávamos 2 e as restantes sairiam do jogo. O jogador recebe ainda um cubo branco que coloca em cima da sua chávena, em cada carta. Recebe também um cubo de cada cor e coloca-o no seu armazém, no chamado armazém do jogador. Ou seja, assim. De seguida, baralham-se as cartas, forma-se uma pilha virada para baixo e vamos aqui retirar algumas cartas dependendo do número de jogadores. No caso de um jogo para 3 jogadores, vocês vão retirar as cartas que estão, as 8 cartas que estão assinaladas com uma estrela no canto da carta. Retiram as 8 cartas para um jogo a 3 jogadores. No caso de um jogo para 2 jogadores, vão retirar, para além das 8 cartas com estrela, mais 8 cartas aleatórias. No caso de um jogador, retiram as 8 cartas com estrela, mais 16 cartas aleatórias. O que se retira coloca-se na caixa de jogo porque não vai ser necessário para o nosso jogo. O último jogador que bebeu café recebe a peça de mestre para ficar concluída e darmos início ao jogo, e recebe então a peça de mestre. Um conselho: libertem espaço na vossa mesa de jogo, uma vez que à volta da vossa carta inicial, que é esta carta, à volta da vossa carta inicial vão ter de ser colocadas várias cartas, por isso o ideal é libertarem o espaço para poderem jogar e aí fica a vossa área de negócio. Vamos então agora à explicação da ronda de jogo. E então, uma ronda desenrola-se do seguinte modo: o mestre vira 3 cartas de negócio no centro da mesa, ordena aos jogadores, um por um e no sentido horário, que comprem uma das 3 cartas, repõe imediatamente a carta e, após todos terem comprado uma carta, escolhe uma e as outras 2 vão para a pilha de descarte. Ou seja, o mestre colocou as 3 cartas, o primeiro jogador retira uma carta junto às suas, o mestre de imediato coloca uma outra carta, dando a possibilidade ao jogador seguinte de ter novamente 3 cartas para comprar, o jogador seguinte retira uma outra carta e assim sucessivamente vai-se repondo, vai retirando, até que é a vez do mestre, tem as 3 cartas para escolher, escolhe uma delas e as outras 2 cartas vão para a pilha de descarte. Após a escolha das cartas, em simultâneo, cada jogador coloca a carta de negócio que comprou na sua área de negócio, já vamos ver de seguida todos os passos,
executa o número de ações de acordo com o número de chávenas visíveis na sua área de jogo, ou seja, a área de negócio, uma no mínimo e 8 no máximo, e cá estão as 8 ações disponíveis, uma vez que vocês vão usar esta tabela auxiliar para marcar o número de ações. Atenção que o número destas ações, se não forem usadas nesta ronda, na ronda que estão a jogar, não se acumulam para uma outra ronda. Ou seja, todas as ações que perderem, que não jogarem, são perdidas e não são acumuladas. De seguida, a ronda então termina quando todos os jogadores esgotarem as suas ações, o mestre passa a peça de mestre para o jogador à sua esquerda e começa uma nova ronda. Uma partida joga-se em 8 rondas e não precisam de se preocupar a contar, porque o final será anunciado pelo final da pilha de cartas de negócio. Aqui na aquisição de cartas de negócio, as cartas com uma chávena ilustrada, tal como esta, têm um custo esse que é um cubo de qualquer cor do vosso armazém, de recursos, de grãos, e vai diretamente para o fornecimento geral. Cartas sem chávena são gratuitas, tal como esta, não tem qualquer chávena, por isso, se estivesse aqui nas 3 cartas possíveis para vocês comprar, não teriam de pagar qualquer grão de café por esta carta. Existe ainda a possibilidade de ter um desconto. E em que situação? O jogador não paga então cubo qualquer se tiver 2 ou mais navios visíveis na sua área de jogo. Ou seja, ao longo do jogo, ao longo do desenrolar do jogo, vocês podem ter a possibilidade de terem cartas com aquele navio, e esse navio, se tiverem 2 navios visíveis na vossa área de negócio, depois de ir construindo o vosso jogo, não têm de pagar qualquer grão de café por aquisição da carta que tiver uma chávena. As outras já eram gratuitas, sem chávena, com 2 navios visíveis passam a ser gratuitas. Antes de executar qualquer ação, existem regras para a colocação da carta. Neste momento, todos os jogadores já compraram as suas cartas, estão de lado e agora têm de colocar a carta na sua área de negócio, esta área de negócio. Nesta colocação de carta, a carta que acabou de comprar, existem regras. Que regras são essas? Em primeiro lugar, a carta não pode ser colocada por baixo de outras cartas. Esta foi a que eu adquiri, ela não pode ficar por baixo da carta que eu já tenho. Se tivessem aqui 1, 2, 3, 4, fossem o número de cartas que fossem, nunca podem colocar por baixo da carta, ou seja, ela será sempre colocada por cima. Para além disso, ela tem de cobrir no mínimo 2 e no máximo 4 quadrados das cartas que já lá estão. Ou seja, eu podia colocar esta carta em cima destes 2, no máximo em cima destes 4, ou do outro lado, ou deste lado. A carta pode também ser rodada e colocada da forma como vocês pretenderem, por isso ela podia ficar aqui, podia ficar aqui, podia ficar aqui. Pronto, várias possibilidades, nunca pode cobrir um único quadrado, nunca pode cobrir a totalidade da carta e não pode ficar ao lado, tem que cobrir sempre algo, no mínimo 2 quadrados. Ok? Ainda mais uma ressalva. Ao longo do jogo, com certeza que vocês irão ter grãos de café em cima das vossas cartas. Se porventura quiserem colocar uma carta em cima de um espaço que já tem, por exemplo, grãos de café, o que têm de fazer é retirar esse grão para o fornecimento geral e colocar a vossa carta em cima desse espaço. Por exemplo, eu vou querer colocar então a minha carta deste lado, tendo tapado os quadrados B e C, o de secar e o de torrar, para colocar a minha carta, com o espaço B e com grãos de café. Colocadas as cartas, o jogador tem à sua disposição 4 tipos de ações diferentes. São elas: produzir, secar, torrar e distribuir. Vamos ver cada uma delas ao pormenor. Começando então pela ação de produzir, o jogador
pode então pegar num cubo, num grão, assim chamado, do fornecimento geral, que é esta zona aqui, e vai então colocá-lo sobre o quadrado que quer produzir. Neste momento, na questão da produção, ele está indicado no cartão, como vos disse, com o A e tem a imagem de um grão de café. Por isso é fácil perceberem, sempre através de letras, qual é a fase que estão a executar. Então, neste momento, eu vou então produzir e colocaria um grão de café sobre o espaço específico para produção. Ou podem fazê-lo, e obviamente se o puderem é o ideal, gastam uma só ação e pode produzir um conjunto de quadrados que estão ortogonalmente adjacentes. Ou seja, neste caso eu coloquei o cubo numa zona para produção, mas tem outros grãos adjacentes ao meu grão de café. Ou seja, eu poderia, numa só ação, produzir todos estes grãos de café. Já produzimos e agora vamos passar à ação de secar. E não se esqueçam que, de facto, sendo um jogo de produção e distribuição de café, isto tem mesmo de seguir todas estas etapas por esta ordem. Primeiro produzimos, depois secamos, depois torramos e só depois é que vamos distribuir para as nossas cafeteiras. Por isso, pela lógica do jogo, inicialmente vocês não podem fazer mais nada a não ser produzir, estamos a iniciar a produção, já produzimos, agora vamos secar o nosso café. Porquê que não podia produzir mais? Porque de facto tenho todos os espaços do grão ocupados e a regra deste jogo é que quando tem o espaço ocupado não podem fazer uma nova produção, não podem ocupar, não podem ter mais que um cubo em cada quadrado. Logo aqui a minha solução seria então secar café. Tenho um espaço para isto, tenho um espaço único aqui nas minhas cartas tenho B, para secagem do café, por isso iríamos para essa fase. Então, o que é que se faz na fase de secar o café? O jogador transfere todos os cubos de uma cor de produção, e atenção, de uma cor, não podem colocar cubos com várias cores no mesmo espaço de secar, para o espaço do quadrado B de secagem. Neste caso, opção minha, eu colocaria os cubos castanhos no espaço de secar. Agora vamos imaginar um outro cenário. Imaginem que ao desenrolar do jogo comprariam esta carta e a colocariam aqui na vossa área de negócio e ficariam então com dois quadrados de secar, como podem ver, adjacentes. O que é que isto vos permite? Apenas contando com uma ação, vocês poderiam transferir mais do que uma cor diferente de cubos de produção para secarem. Ou seja, neste caso eu tinha colocado os meus cubos castanhos na minha área de secagem e eu poderia escolher uma outra cor, um outro tipo de grão para colocar nesta área de secagem. Ok? Tenho mais amarelos, vou colocar aqui na área de secagem, contando apenas com uma única ação. Mais uma vez, não se esqueçam que também nos quadrados B, nos quadrados de secagem, não podem ter cubos de outras cores. Tenho o castanho, tenho o amarelo, não posso ter outra cor misturada. Também, a regra que vos falei anteriormente no espaço do grão, é a mesma coisa para o espaço de secagem, para o B, ou seja, não podem, neste momento já têm o espaço ocupado, não podem, numa ronda posterior, colocar mais grãos de café nestas zonas, ou seja, têm obrigatoriamente de pegar nestes grãos e fazer o processo seguinte, que é então de torrar o café, para depois colocarem mais café na zona de secagem, só quando o espaço estiver vazio. E pronto, vamos adotar esta carta para vos explicar melhor, porque já temos ali um espaço para torrar, que é então a fase seguinte. Seguindo o processo, já produzimos o café, já o secamos e agora vamos torrar o café. E para torrar o café, o que é que o jogador faz? Transfere todos os seus cubos de uma cor, de um ou mais quadrados de secar, para o quadrado de torrar, o quadrado
C, o espaço então definido para torrar o café. Ou seja, eu posso pegar então nos meus cubos amarelos que já estão no espaço de secar ou nos meus cubos castanhos, também eles no espaço de secar, e um deles, neste caso o conjunto dos cubos, sejam eles amarelo ou castanho, eu colocaria no espaço para torrar. Ok, vamos colocar, por exemplo, os amarelos. Agora imaginem que da mesma forma que na fase de secar, também na fase de torrar, o jogador tem a possibilidade de colocar mais cubos a torrar se tiver o espaço de torrar adjacente, ortogonalmente adjacente ao espaço que ali tem. Ou seja, imaginem que tem este cenário aqui criado, agora por mim, mas que ao longo do jogo foram, mais uma vez, comprando mais cartas, e tinham duas máquinas de torrar, uma ao lado da outra, ortogonalmente adjacentes. Para além da colocação dos meus cubinhos de secar deste espaço para este, eu podia também utilizar na mesma ação, contando apenas com uma ação, estes cubos para este espaço de torrar. Não se esqueçam de ir vendo também as chávenas que vão ficando disponíveis nas vossas cartas. Tenham atenção quando tapam chávenas, porque, como já vos disse, as chávenas são o que ditam o número de ações que vocês têm disponíveis. E claramente, quantas mais ações vocês tiverem para jogar, mais movimentos podem fazer aqui na vossa área de negócio. E agora mais uma suposição ainda nesta fase de torrar. Imaginem então que vocês têm aqui uma máquina de torrar, aqui uma outra adjacentes e então, tal como viram, podiam passar numa só ação os grãos que estavam a secar para torrar, mas têm ainda na vossa área de negócio uma outra máquina de torrar. Ok, neste caso nós não temos um outro espaço de secar, mas se por acaso tivéssemos um outro espaço de secar, e imaginem então que isto estaria, por exemplo, deixem-me só arranjar aqui um espaço de secagem. Imaginem, por exemplo, que vocês tinham isto aqui. Reparem, retirei o cubo. Imaginem que vocês tinham isto assim e tinham aqui uma outra, outro espaço de secar e, por exemplo, até com um quadrado, um grão verde, ok? Neste caso, o que é que vocês podiam fazer? Podiam também usar, na ação de torrar, usar também aquele espaço, não como uma única ação, mas como uma ação extra. Ou seja, vocês tinham, voltando atrás, vocês tinham algo deste género e temos ali o grão verde. Na ação de torrar, numa única ação, colocariam os cubos neste espaço para torrar, estes dois cubos neste espaço para torrar e tinham ainda este que podiam colocar ali. Então, com uma ação extra, e vamos então aqui simular e vamos reduzindo. Neste caso, vocês têm uma, duas, três chávenas, por isso no total teriam 3 movimentos e então, num único movimento, fariam ali a torragem, reduziriam um movimento e numa outra ação pegavam no cubinho, no grão verde e colocariam a torrar ali numa outra máquina verde e numa outra máquina de torrar e reduziriam mais uma ação. E de seguida podiam ainda produzir mais café ou secar, tem aqui um grão que podiam secar e terminariam aí e voltavam então para o zero. E estas são então as várias ações que podem fazer dentro da ação de torrar. E chegamos por último à fase de distribuição. Então, nós já preparamos o café, já secamos o café, já o torramos, aliás está ali nas máquinas de torrar e por fim só nos falta distribuir o nosso café. Onde é que o podemos distribuir? Podemos distribuir diretamente às cafetarias existentes na nossa área de negócio, e já lá vamos ver, ou então para o nosso armazém e fica ali como estoque do nosso armazém. Então, quais são as características daqui das nossas cartas de cafetaria? Nós temos uma disponível na nossa área de negócio, que é então aqui a cafetaria de Lisboa. Então reparem, tem ali no canto os pontos de vitória, que no caso de completarem a encomenda da cafetaria,
vão pontuar no final do jogo, tem um nome e uma data, que é então o nome local da cafetaria e a data aproximada da sua inauguração. Tem ali o D, que significa então, tal como nas outras, a indicação que é uma cafetaria, e tem ali no canto 3 cubinhos, 2 verdes e um amarelo, isto vai variando de cafetaria para cafetaria, são então os cubos que vocês precisam de colocar em cima da cafetaria para a completarem, no fundo para fazerem a entrega necessária para esta cafetaria. E então, quais são as regras aqui para distribuir o café? O jogador deve transferir todos os cubos que tem nas suas máquinas de torrar, ou para o armazém, ou para as suas cafetarias, ou para ambos. Pode fazer primeiro uma pequena descarga, entre aspas, uma descarga parcial na cafetaria e o restante pode ir para o armazém. Por exemplo, neste caso, a minha cafetaria pede-me 2 grãos de café verdes e um amarelo. E eu neste momento até tenho um grão de café verde, por isso já posso ir preparando a minha encomenda e tenho grãos de café amarelos. Então só preciso de um deles vai ficar em cima da cafetaria e o outro vai então para o meu armazém. Os castanhos também terão de sair e neste caso, como eu, na minha cafetaria não preciso de cubos de quadradinhos castanhos, de grãos castanhos, vão também eles para o armazém. Imaginem que tinham mais que uma cafetaria. Podiam fazer este processo e fazer uma entrega parcial a uma cafetaria ou total, ou mesmo para a outra e o restante ir para o armazém. Isso depois vocês já jogam à vossa maneira e cada um segue a sua estratégia de jogo. Uma nota importante aqui é que as cafeteiras que ocupam 2 quadrados, e acontece, por exemplo, com esta, como podem ver, ela ocupa ali 2 quadrados da nossa carta. Imaginem que por algum motivo, numa jogada seguinte, vocês colocariam ou tapariam um dos quadrados, tal como eu acabei de fazer aqui, estão a ver? Tem 6, tapei 4 e neste momento tapei metade da cafetaria. Esta cafetaria já não podia ser pontuada e ficaria indisponível para entrega de cubos, ok? Por isso, neste caso, não poderia depois ser completa. Os cubos que ficam em cima da cafetaria ficam lá até ao final do jogo, nunca podem ser retirados até ao final do jogo. E pronto, malta, o jogo ia se desenrolando. Depois terão uma área de negócio algo deste género, dependendo das vossas jogadas, mas com 9 cartas à vossa frente, ou seja, as 8 das 8 rondas até chegar ao final do jogo e a inicial. Neste momento o baralho já teria acabado e vocês perceberiam que seria então o final do jogo. Antes de passar à pontuação, vamos recapitular muito rapidamente as regras gerais. Então, o número de chávenas visíveis na área de negócio indica o vosso número de ações que podem executar na ronda, ou seja, estas chávenas seriam então o número das vossas ações, por isso não se esqueçam que convém ter sempre chávenas visíveis para poderem fazer as vossas ações. Contariam 1, 2, 3, 4, por exemplo, e colocariam ao longo de cada ronda, fariam isto e colocariam o cubo branco na área da ação. Este cartão serve precisamente para isso. Ou seja, tal como disse, o jogo deve sempre manter uma chávena visível e quanto mais estiverem visíveis, mais ações têm. Não é permitido colocar cubos de cores diferentes no mesmo quadrado, exceto nas cafetarias. Tal como vos falei anteriormente, nunca poderíamos ter cubos de várias cores no mesmo espaço, isto é proibido, exceto nas cafetarias, porque precisam de cumprir com os objetivos que lá está e normalmente têm cores diferentes. Não é permitido adicionar cubos num quadrado onde já existem cubos, exceto nas cafetarias, também já vos falei anteriormente. O jogador pode limpar os cubos de um quadrado enviando-os diretamente para o fornecimento geral e não conta com uma ação. Se porventura ao longo do jogo vocês acharem que
que precisam de limpar aqui as áreas porque não estão a conseguir fazer algumas ações que pretendiam, podem simplesmente limpar para o fornecimento geral e não conta com uma ação. E assim temos todas as regras explicadas. Vamos então passar para o fim do jogo e pontuação. O jogo termina quando os jogadores tiverem executado todas as suas ações da 8ª rodada, tal como vos expliquei. Tenho aqui à minha frente 9 cartas, todos os jogadores, vamos pensar que todos os jogadores já executaram as suas ações da 8ª rodada, então damos por finalizado o jogo. Então vamos tratar da pontuação para perceber quem é o vencedor e então cada jogador soma os pontos de vitória das suas cafetarias que se encontrem completas, e só essas, e já lá vamos, com os pontos de vitória equivalentes às 2 cores daqui do nosso armazém com menor quantidade no seu armazém. E como é que isto ali no armazém se pontua? Vamos ter 2 pontos de vitória por cada cubo do primeiro conjunto, conjunto será cor com menor quantidade, e 1 ponto de vitória por cada cubo do segundo conjunto com menor quantidade. E já vou dar o exemplo para perceberem melhor. Olhando para a nossa área de negócio, temos uma cafetaria completa, precisava de um cubo vermelho e de um verde, conseguimos completar. Temos uma outra cafetaria completa que precisava de 2 cubos castanhos, 2 grãos castanhos, e temos aqui uma que não ficou completa porque precisava de 2 cubos verdes e um amarelo e apenas tem um verde e um amarelo. Não consegui concluir esta minha cafetaria. Assim sendo, o que entra para a pontuação final são os 3 pontos de vitória da cafetaria de Porto Alegre e também os pontos de vitória aqui da nossa cafetaria do Porto, que são 4 pontos de vitória. E agora vamos olhar aqui para o nosso armazém para contabilizar também os pontos de vitória. Reparem que eu tenho um cubo castanho em cima do grão castanho, e o que é que isto me indica? Que tenho aqui 5 grãos. Isto apenas serve para reduzir o número de grãos aqui no armazém, e sempre que tenham então um total de 5 cubos em baixo, retiram 4 para o fornecimento geral e colocam um em cima, contabilizando este 5 cubos. Serve apenas para reduzir, porque eles não são assim tantos, por isso vamos reduzir aqui no nosso armazém. Então eu tenho 2 grãos de café amarelos, tenho 7 castanhos, 5 mais 2, 7, tenho um verde e tenho 3 vermelhos. Assim, a cor com menos grãos de café é o verde e eu teria 2 pontos por cada um, logo teria 2 pontos aqui pelo meu grão verde. A cor que a seguir tem a menor quantidade é o amarelo, então pontuo 1 ponto por cada cubinho que eu tenha amarelo. E assim a minha pontuação do meu armazém seria 2, mais um daqui e outro daqui, seria 4 pontos de vitória no cartão. Somado aos 4 mais 3, 7 que tinha das minhas cafetarias, dá-me então um total, 7 mais 4, daria-me então um total de 11 pontos. Vamos só supor aqui uma outra situação aqui na pontuação do armazém. Imaginem que em vez de terem o verde não tinham nenhum. Neste caso tem um espaço sem qualquer grão, esse seria o vosso menor grupo com menor pontuação, ou seja, os 2 pontos multiplicariam por 0 e ali não teriam ponto nenhum e de seguida teriam na mesma amarelo que pontuariam 1 por cada um. Logo, na totalidade do vosso armazém só conseguiriam 2 pontos. E no final fazem-se as contas, o jogador com mais pontos é o vencedor. Em caso de empate, o vencedor é o jogador com mais cubos nos quadrados de torrar, no espaço C. Se mesmo assim o empate persistir, o vencedor é o jogador com mais cubos nos quadrados de secar, nos espaços B. E se mesmo assim o empate persistir, os jogadores partilham a vitória e um cafezinho. E pronto, malta, terminamos mais um Como Jogar, desta vez do jogo Café, um jogo distribuído em Portugal pela Pitágoras.
Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, deixem o vosso like, deixem os vossos comentários, subscrevam o canal se ainda não são subscritos e, malta, até à próxima. Obrigada!